É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Rapidinho, coisa rápida. A gente está, né, preocupado aqui em atender as nossas solicitações. Eu quero agradecer as pessoas que estão participando aqui no facebook.com/Diário de Teresópolis. É isso aí mesmo, gente. Participa. Além de você nos acompanhar diariamente, né, com relação a tudo que acontece na nossa cidade e região, você também tem a oportunidade de compartilhar aí alguns dos seus problemas. A gente continua com o problema relacionado ao lixo, tá, gente? Continua com o problema. A gente colocou essa enquete aqui, inclusive, no começo da semana, né? Teve muita gente que participou. Quero agradecer aqui, ó. Vou só mostrar para vocês aqui a quantidade de gente participando, né? Olha só, vou passar rapidinho só para você ver como, né, a questão do lixo ainda está interferindo muito no nosso dia a dia. Olha aí, gente, isso aí, o pessoal está falando, o Diário gosta de ficar inventando coisa, olha aí. É muito fake para criar, né? 5.000 fakes para criar, para inventar uma enquete é muita coisa, ó. Tô com o dedo aqui e tá passando, ó, chegou ao fim, viu? Nem foi tanto assim, né? Só 5.000 pessoas. Bom, mas a questão do lixo continua sendo uma problemática. E aí eu quero registrar mais uma vez o que eu falei aqui ontem. Não adianta ir para a Câmara, ficar fazendo voto de repúdio, não adianta ir ficar para a Câmara esbravejando, batendo na mesa, se não fizer práticas efetivamente de fiscalização e se não cobrar. A empresa que está aí, ela está fazendo esse serviço porcaria porque tem alguém pagando, né? E quem está pagando somos nós. A gente espera realmente que seja, inclusive, encerrado esse contrato com essa empresa, que já deu mostras de que é incompetente, absolutamente incompetente, e que o município tome a responsabilidade para si e resolva esse problema. O que não dá é para a gente continuar afundado no lixo, como a gente continua afundado no lixo. Continue participando, tá bom? Vamos conversar com o Vanderlei. Vanderlei, de novo, estamos falando de lixo, né? Olha, parece que a gente está repetindo o assunto de ontem, né? Mas a gente já está aqui há quase um ano falando dessa problemática, né? Difícil de resolver, meu Deus. É complicado isso, né, rapaz? E o lixo também é notícia na Câmara, né? Os vereadores começaram a falar de lixo. Tô percebendo. Isso é muito perigoso, porque os vereadores não têm que reclamar de coleta de lixo, eles têm que fiscalizar o contrato existente, exigir que se faça. Não é essa coisa de, quando o vereador começa a falar muito de tem que trocar a empresa, tem que mudar isso, alguém tem que fiscalizar essa empresa. A gente tem que ficar fiscalizando eles, né? Então tem que estar de olho nisso, porque pode ter alguma coisa, eles, né? Pode ter algum lixo a caminho aí, né? Gente, olha só. Na verdade, só tem um jeito, enquanto ficar trocando uma empresa de corrupção de lixo por outra, vai ter corrupção de lixo na cidade. O problema é a corrupção, que eu estou falando aqui. Essa coleta de lixo se faz com 4 a 5 caminhões, porque era sendo feita assim. Claro. Os compactadores conseguem coletar 3 ou 4 vezes mais que um caminhão comum. Claro. A coleta antiga em Teresópolis eram 10 caminhões, lá em 86, 88. Mas caminhões, não compactadores. Caminhões comuns. Normais. O compactador, 3 ou 4 resolve. Se você tiver a frota de 5 caminhões compactadores, um de reserva, né, faz a coleta perfeitamente. Isso o município pode comprar, porque um caminhão compactador custa cerca de R$450 mil. Não é tanto dinheiro assim, pelo que ele vai representar de economia para a cidade. E já que essa coleta é feita com uma coisa muito estranha, uma mistura de terceirização com funcionário da prefeitura. Existem funcionários da prefeitura misturados também nessa coleta de lixo. Tem lugares em que a Inova atua, tem outros que ela não atua, tem lugar que ela é uma penumbra, né? A gente não sabe exatamente que contrato é esse. Então, realmente... A gente só sabe que é caro. Isso a gente pode fazer assim, vai trocar essa por uma outra, vai ter corrupção. Porque só vai acabar a corrupção a hora que tiver uma empresa local, como era até 2008. Exatamente. Né? Ou seja, a gente tinha outros processos de corrupção na prefeitura, a própria merenda é um processo de corrupção que começou em 2003, em Teresópolis, já nas gestões anteriores, mas a partir de 2009 vem a questão do lixo. E aí trocaram já umas 10 vezes por empresas diferentes. Então, não vai adiantar nada. Essas empresas de fora explorando merenda, empresas de fora explorando lixo, empresas de fora explorando UPA, é picaretagem. Isso aí é para bancar a corrupção que existe nos bastidores da política local, né? Então, a gente tem que estar sempre combatendo, sempre de olho nisso, e os vereadores têm que estar preocupados com isso, porque a função deles é fiscalizar esses contratos. Não fiscalizar a empresa, né? E não ganham mal, não. Um vereador ganha um salário de R$10 mil para cumprir aquelas 2 sessões diárias, semanais. Então, ou seja, dá para fazer
um bom trabalho, dá para se empenhar, né? O salário paga muito bem, dá até para ter outra atividade profissional, porque quando não é tanto tempo assim, né? Até porque essa outra segunda atividade profissional é até interessante, porque a pessoa não perde o link da sua profissão, porque dá para, no meio em que ela se elegeu, ela continua prestando o seu trabalho, né? Mas vamos ver, né? Vamos acreditar que esses vereadores vão tomar conta disso aí. Aproveitando o gancho do Vanderlei aqui, né? A gente na semana passada, na edição de sábado passado, a gente ilustrava uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal, né? Uma denúncia aceita pelo Ministério Público Federal com relação a desvio de verba na UPA, né? Era a nossa matéria. Essa semana, ao longo da semana, a Rede Inter TV, todo mundo repercutiu, mas matéria nossa, né? Da semana passada, do sábado. E neste sábado, amanhã, na edição de fim de semana, tem uma nova repercussão dessa matéria. Você acredita que tinha, olha só, gente, 6 empresas no mesmo endereço fornecendo para a UPA? Era um centro comercial, então. Era quase uma galeria, né? Era quase uma galeria, né? Devia ser uma residência de alguém, né? Não, e fornecimentos dos mais diversos, não era semelhados, não. Era dos mais diversos. Entre muitas outras coisas que você vai acompanhar comigo aí. Mas o nosso assunto agora não é esse, tá? Daqui a pouco eu volto a falar do Café com Política, o nosso assunto é outro. Né? Eu vou fazer um registro aqui antes. Essa fama de corrupção em Teresópolis já está ultrapassando o território do estado do Rio, né? De Ontem eu estava zapeando pelos noticiários e assisti um pouco a TV Cultura. A TV Cultura tem um jornal muito bom, é uma TV estatal, né, do governo de São Paulo, e ela tem produções fantásticas, muito melhor que muita TV comercial, verdade. Né, e ela sobrevive com muita dignidade. E aí a âncora do programa, não lembro, uma morena, ela fala desse caso da Câmara de Vereadores de Petrópolis, uma Câmara de Vereadores no estado do Rio de Janeiro. O presidente da Câmara de Vereadores de Teresópolis foi preso. Ou seja, essa fama de Teresópolis ter corrupção, ou seja, até quando tem uma notícia de outro município, já trazem para cá. Ou seja, ela leu a matéria e falou assim, não é Petrópolis não, já é Petrópolis não acontece isso, é Teresópolis. Isso é muito ruim para a cidade. É ruim. Isso é um reflexo de que até a imprensa, até o jornalista que está atento ali aos dados, ele se confunde. Não, se tem coisa errada, é Teresópolis que aconteceu. Eu achei curioso isso. Eu quis fazer esse registro. É o ato falho. Porque mas esse ato falho vem em função da nossa má fama lá fora. Né? O Brasil inteiro sabe que existe corrupção aqui, porque essa coisa é uma notícia diária. Né? Toda hora tem uma notícia de irregularidade na cidade. A gente, na última visita que a gente fez a Brasília, né, estava eu e o Júnior lá em Brasília, a gente estava numa visita técnica, né, num trabalho técnico mesmo, indo a alguns ministérios, indo a gabinetes, a agências, fazendo o trabalho político que a empresa de comunicação também tem que fazer. E aí a gente ouviu de das seguronas lá, né, que Teresópolis é aquela cidade que o prefeito é bicheiro. Olha aí, gente. Vai longe, né? A gente ainda tem que ouvir isso, né? A gente ainda tem que ouvir isso, né? Mas vamos dar seguimento na nossa vida. Rodrigo, o que tem aí separado pra gente? Bota na tela, por favor. Tá vendo? A gente não é a cidade do prefeito bicheiro, não, gente. A gente é a cidade disso aí, ó, dessas imagens. Se bem que o prefeito de Guapi reclamou comigo, né? O Zelito Tringuele reclamou comigo. Você fica falando que o dedo de Deus é de você, o dedo de Deus é nosso. Nenhum nem outro, né, prefeito? O dedo de Deus é do Brasil, né? É do mundo. O dedo de Deus, ele tá para Guapi, como Bangu está para Nilópolis, né? Ou seja, como o Jericinó está para Nilópolis. Então, é uma área neutra, né? É verdade. Já que Guapi acha que é dona do dedo de Deus, tenta fazer uma obra lá, né? Tenta entrar no território do Parque Nacional. Faz a intervenção. É uma área neutra geograficamente, né? Que estava em Petrópolis, passou a Guapi com essa emancipação do município, mas é de Teresópolis, a vista é de Teresópolis, né? Então, é nosso, né? De Magé, para ver o dedo de Deus, o pessoal de Guapi tem que vir a Teresópolis, não tem jeito. A melhor vista é daqui, né? Aí não tem jeito, né, gente? Aí não tem jeito, né? Mas olha bacana, olha, Guapi, você teve em Guapi agora esses dias, né? Tivemos lá tá arrumadinha a cidade, não tá? Linda, a cidade tá linda. Cidade. E o povo de Guapi é muito bacana. Linda. Essa brincadeira nossa que a gente faz de Deus, isso é só para dar um clima na relação. Não, a cidade de Guapi é maravilhosa, gente. Aliás, a cidade de Guapimirim hoje, né, para quem eu falei até inclusive no começo dessa semana,
quando a gente mostrou a matéria lá do tuk-tuk, aliás, está dando o que falar o tuk-tuk, quem não vai a Guapi já há muito tempo, precisava ir, tá? Vai lá porque você vai ver, você vai se surpreender. A cidade está crescendo demais e tem dado um foco bacana, o que a gente está sempre reclamando aqui, que é a vocação turística de Guapimirim. O Guapimirim também tem uma vocação turística muito grande. Quem for Guapi vai encontrar um comércio muito receptivo, ruas limpas, não vai encontrar nenhum carro em cima de calçada. Não tem. Essa coisa meio que Teresópolis só, né? Ou seja, a cidade está muito organizadinha. Lá tem recuos, né? É muito bacana mesmo. Isso aí é bacana ver que não só no interior de Minas ou no interior de São Paulo, a gente tem cidades que ainda estão organizadas, né? E Guapi está arrumadinho, ao contrário de Teresópolis, de Magé. Já vi uma certa bagunça também em Friburgo, Petrópolis muito arrumadinho. Petrópolis está um luxo também, né? Um luxo, né? Teve prefeito, experimentou 3 ou 4 prefeitos seguidos. 3 gestões seguidas, né? Muito interessante isso. A gente não sabe o que é isso, né? Se bem que Guapimirim também não teve, tá? O Marco Aurélio foi afastado, né? Tivemos aí vários episódios também relacionados a essa inconstância, da mesma forma que Magé também, Teresópolis também. Friburgo e Petrópolis nem tanto, conseguiram experimentar gestões seguidas, né? Talvez isso tenha feito a diferença. Exato. Vamos ver aí. Tem um mirante, né, Vanderlei? Que eu acho que o nosso foco hoje aí é o mirante, né? Esse mirante aí, a gente vê, é um mirante que havia no Soberbo, onde esse mirante está... Esse é aquele do montinho, né? Ele ficava em cima de um cocuruto de terra e que esse cocuruto foi planeado para fazer aquele trevo enorme. Aquela área é uma área plana muito grande ali, né? Dali, desde ali a divisão de turismo até o trevo e a pista, é uma área muito grande. Não dá para imaginar assim quantos metros quadrados, mas é muito grande aquilo ali. E esse mirante foi construído em 1927, doado ao município pelo Sloper. Olha, mais inaugurado em janeiro. Dava um livro, né? As doações do Sloper. E ele foi destruído em 57, 58 para concluir a estrada para o Rio, a tal estrada direta que foi inaugurada em agosto de 59. A data de construção desse mirante era meio que assim um mistério, porque quando foi, muitas imagens dos anos 30 já mostram esse mirante. E a gente traz uma imagem na sequência aí, que é uma imagem da placa do mirante, né? Olha, que legal. Está lá, 1 de janeiro de 1927, doado pelo Henry Wilmot Sloper. Para que todos admirassem, olha que bonito, né? Interessante, né? E essa placa sobreviveu ao tempo, e essa informação sobrevive graças ao historiador Osíris Raal, né? Quando destroem o mirante, ele era um político ativo na época, né? 57, 58. Ele pegou a placa. Levou a placa, guardou a placa no seu fundo, né? E antes ainda de morrer, já meio que no ocaso dele, ele passa essa placa para a Secretaria de Cultura. Essa placa está guardada no patrimônio histórico da Prefeitura, na Casa da Memória, e está lá a data direitinho, né? E marcou bem, né? Foi um mirante que representou uma época em Teresópolis, porque as pessoas... Um dos atrativos, talvez o atrativo principal da cidade, era ir nesse mirante e olhar o rio, né? Fazer uma selfie em frente ao mirante do Soberbo, né? E é interessante que esse mirante do Soberbo dá nome de Soberbo à Vista Soberba, né? Porque até 27, aquela região, até 1900 mais ou menos, aquela região era conhecida como Alto da Boa Vista, ou então o Alto da Vista Soberba. Ficava nessas duas formas de chamar o lugar. E a partir do mirante do Soberbo, que nada tem a ver com o Rio Soberbo, está a uma distância enorme dali, enorme, está do outro lado. Está lá depois da Santa, né? Então, e passou a se chamar mirante o local chamado como Soberbo, a partir do mirante do Soberbo. E essa placa é de 27, né? 27. 1º de janeiro de 1927. É que a barrinha está quase em cima aí da data, né? 1º de janeiro de 1927. E o texto é maravilhoso, né, Vanderlei? Para que todos admirassem, reconhecidos a divindade, a beleza. Mandou colocar essa placa memorativa, né? É uma placa memorativa. Né? É um termo que já não se usa tanto mais, né? Memorativa. É raro você alguém falar assim. E é o correto, né? E falar dessa coisa incomparável. A placa não comemora nada, ela memora, né? Ela traz a memória às pessoas. E essa coisa da beleza incomparável da terra fluminense, né?
Nós somos fluminenses, nós não somos cariocas. Não Carioca é quem mora no Rio, né? Esse negócio de Serra Carioca, pelo amor de Deus. É muito ruim, né, cara? Para com isso, A Serra Carioca passa vários municípios para chegar na Serra Carioca. Que carioca é essa, né? Que carioca. São termos... E as serras cariocas são horrorosas, né? Tem nada a ver, né? Horrorosa. Nossa serra é maravilhosa, mas é fluminense. Tem nada a ver com carioca. Mas sempre que a gente puder falar de pessoas relevantes, né? O Sloper foi uma figura muito relevante. Ele construiu a capela... H.W. Sloper. A capela de Santo Antônio, né? Que está lá hoje ao lado do templo principal, construída por ele. É um presente que ele deu à cidade, na sua propriedade. Aquelas terras ali onde estão a igreja de Santo Antônio eram deles, né? Esse mirante do Soberbo, e participou também de muitas outras. A esposa dele estava à frente de atividades de benemerência da igreja, né? Muito interessante essa participação dele. E o Osíris, que tem a sua contribuição, né? Além dele registrar muitas informações da cidade, ele se preocupa em pegar aquela placa no meio da coisa demolida e guardar, porque ele sabia que aquilo ia ser útil, ia ser necessário para alguém mais à frente. E essa placa está onde agora? Essa placa está guardada na Casa da Memória Arthur Dalmaço. Faz parte do patrimônio, está tombada, está num cantinho lá guardada. É um item museal interessante, né? Quem sabe se a gente tiver uma construção relacionada ao turismo, né? Lá na parte do Soberbo, o tal do museu que a gente sempre ouviu falar, quem sabe essa placa não volta para sua origem, né, Wander? Essas placas têm que estar guardadas. As placas, os bustos, né, de pessoas relevantes que passaram por Teresópolis, têm que estar guardados num ponto que uma hora vai ser utilizado. Naquele momento, às vezes, você tem outras aflições, né? O governo está preocupado em resolver a questão do lixo, a questão da saúde, mas nunca pode abandonar. Esse material tem que estar num cantinho lá, aquela pesquisa que você começa a fazer e guarda ela pela metade, uma hora que você sobrou tempo... Isso aqui a gente vai usar em algum momento. Na hora certa você vai usar. Então, realmente, esses itens, quando são guardados, eles contribuem muito para a memória, porque vai ter um momento em que vai ser utilizado. Bom, prefeito Tringuelê, fica tranquilo que o dedo de Deus é nosso, tá? Não é de Guapi nem de Teresópolis, é do Brasil, está dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né? Prefeito, gente boa pra caramba. Aliás, a gente tem que ir lá fazer uma entrevista com o prefeito, mostrar um pouco do trabalho que, como eu disse aqui, eu vi, Vanderlei, a gente está vendo a cidade realmente, uma cidade bonita, uma cidade bacana, uma cidade que está crescendo, né? E pra gente aqui é ótimo, Guapimirim é a nossa casa também, né? A gente de vez em quando está lá, né, Vanderlei? Olha lá, você tem o frescor das árvores e o calor de arrebentar do Rio, né? Pessoal de saudade de vez em quando. O pessoal de Caneca Fina que gosta, né? Tem aquelas cachoeiras maravilhosas e com aquele calorzinho de baixada, né? Isso é bom demais, né? É isso aí. Gente, Vanderlei só agora segunda-feira, tá? Amanhã a gente não volta não, porque amanhã é sábado, fim de semana tá chegando. Vanderlei tem que cuidar da granja dele lá, né? Dos seus empreendimentos que não são mais dele, agora é tudo dos netos. Vanderlei só faz obra agora por neto, né? Estou sempre ativo. Tudo por neto. Casa da árvore, jardim. E eles de vez em quando aproveitam isso, né? Aproveitam. Vamos aproveitar muito ainda. Mas é muito interessante quando você curte essa coisa da natureza, você prepara um quintal, né? Agora apareceram por lá uma família desses micos, né, que não é comum, né? Os miquinhos estão dentro da cidade, não estão mais só na periferia, não. Eles estão andando dentro da cidade mesmo. Dentro da cidade, e se bobear, invade a cozinha. São ativos, eles entram nas cozinhas aí. E vem fazendo barulho, né? Pega um monte de coisa dentro da cozinha. Né? Tem que ficar de olho, mas não tem que ficar brigando com eles, não. Tem que conviver. Não, tem que conviver. A mata é deles, né? É dele, a gente que está invadindo. Invadindo a área deles. Gente, mas a gente não vai embora ainda não, tá? Eu ainda volto, hoje ainda tem um Café com Política. Vanderlei que veio mais cedo um pouco, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, coisa rápida. Daqui a pouco, quando a gente voltar do intervalo comercial, você vai conhecer esta nova geração do GNV. Já está na 6ª geração, você sabia? E tem carro de luxo, carro potente, está todo mundo optando aí pelo GNV. E sabe quem que agradece muito? Além, é claro, do nosso bolso, que é bem mais barato, quem agradece muito é o meio ambiente, né? É um combustível que não polui. Você vai conhecer essa história daqui a pouco, depois do intervalo comercial.